Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. Hoje o tema é Filosofia da Natureza em Hegel. Eu fiz uma série de outros pequenos vídeos ainda sobre Hegel. Primeiro, provavelmente aqui, uma biografia geral, depois a ideia do sistema hegeliano, depois a fenomenologia, que é a introdução propriamente ao filosofar segundo a percepção de Hegel, na sequência sobre a lógica, que nós descobrimos que em Hegel a lógica acaba absorvendo em si também a ontologia, porque ele não difere que o pensar e a coisa pensada sejam distintas. É claro que numa percepção tradicional de filosofia, pensar está fora da coisa pensada, mas em Hegel não. Hegel propõe, e aí ele explica isso na fenomenologia, como que a gente pode fazer um pensamento que é, na verdade, um pensamento que coincide com o pensado. Isso, portanto, vai estar na fenomenologia. Hoje a gente chega então na filosofia da natureza. Antes de prosseguir aqui propriamente para o tema, eu peço aquela gentileza de dar o joinha, se inscrever no canal, partilhar se achar pertinente, fazer os comentários aqui, que tudo isso contribui com a difusão do projeto. Voltando aqui então no meu sempre roteirinho aqui, a filosofia da natureza, portanto, retoma em Hegel algumas ideias neoplatônicas e os críticos filósofos irão questionar, digamos assim, em Hegel, que ele terá algumas dificuldades de explicar, de fazer sair, digamos assim, da lógica a filosofia da natureza. Para alguns, quando ele juntou ali a lógica, que é o pensar, e a própria coisa pensada, portanto, duas disciplinas da filosofia, que é a lógica e a ontologia. A ontologia, em filosofia, estuda a essência das coisas. Então, para muitos críticos, isso não precisaria de uma filosofia da natureza, que não faria sentido. Então, essa é uma das críticas, e ele retoma alguns elementos dos neoplatônicos, que aqui, em resumo, pensa a ideia do real em três etapas, ou tríadicas, mas são etapas. Nós teríamos uma etapa de manência, de moné, né, em grego, depois uma de saída, que é prodos, e depois um retorno, que seria epistrofe. Lembrando que a ideia de saída é a natureza, e depois a ideia de retorno nós vamos estudar na filosofia do espírito. E eu já tinha dito isso, que a ideia em Hegel estava em si, sai fora de si e depois retorna a si. E essa tríade é o fundamento do sistema hegeliano. Portanto, aqui a saída para a natureza seria esse momento. Essa saída, ela tem algumas questões, algumas problemáticas, porque ela é um momento de inconsciência. E antes de retomar essa questão de inconsciência, da consciência que sai de si, vou falar outros tópicos que compõem essa estruturação, digamos assim, da filosofia da natureza dele. A letra A seria essas três etapas dos neoplatônicos, a letra B seria a teologia cristã da criação, ele vai retomar isso muito na sua ideia de natureza. Depois a letra C, tornar-se estranho a si. Esta ideia aqui de natureza está ligada à ideia dos românticos e dos idealistas anteriores a ele próprio, que era essa ideia de que a consciência, para se perceber, ela precisava ver a si própria como estranha, porque enquanto ela não fizesse isso, ela, por exemplo, não se dava conta de que ela é algo, ela simplesmente não se perceberia. Então é preciso tornar-se estranho a si para poder perceber a si novamente. É claro que isso aqui tem amplos desdobramentos na psicanálise contemporânea e outras terapias derivadas aí da tradição, da tradição literária ligada a Freud e a psicanálise. Pois bem, aqui os críticos levariam adiante a observação de que se em Hegel, portanto, a lógica e a ontologia recapitulariam tudo dentro dela, quer dizer, traria tudo para dentro dela, ficaria difícil pensar a natureza. Eu fiz uma anotação aqui que vai estar aqui na descrição, que é a seguinte: a representação de Deus como ele é, em suma, essência eterna, antes da criação, na natureza, e de um espírito finito. Isso aqui seria a própria natureza da lógica. A lógica é isto. Então a lógica conteria tudo dentro de si, e por isso que os críticos dizem que seria problemática a explicação da natureza, da filosofia da natureza em Hegel. Enfim,
Para título de encerramento, eu vou ler aqui um pouco o que seria a natureza em Hegel. É a ideia fora de si, portanto alienada, submetida nessa fase à pura necessidade e à acidentalidade. E que, nesse caso, é privada de liberdade. O tema da liberdade também é muito importante no contexto do idealismo, porque a liberdade é uma capacidade da consciência de se determinar, de agir segundo a consciência, e no caso a natureza não teria propriamente a ideia de uma consciência, mas a natureza agiria de modo mecânico. Isso nesse contexto idealista também é sempre algo menor, porque na verdade a liberdade é que é a grande questão. É claro que a natureza aqui, como nos românticos, como Goethe, a natureza aqui ela é o espírito absoluto. Portanto, a natureza ela é criadora. E nesse sentido, a ideia hegeliana distingue muito a ideia mais contemporânea de uma individualidade criadora e etc. Ou seja, o cosmos, incluindo a natureza, também são criadores. E criadores independentes de nós, pessoas. Enfim, ainda voltando sobre por que a natureza se explica em Hegel, uma das questões é que o espírito absoluto precisava criar uma ideia de natureza finita e de criar uma ideia de indivíduo finito, de eu finito. Essas seriam duas questões aí também que justificaria a criação da natureza. Enfim, por hoje, no que se refere à filosofia da natureza de Hegel, é só isto. Ficamos assim para um próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.